Olá pessoal, meu nome é Letícia, trabalho no suporte da Calatec e hoje nós vamos falar sobre o servo da INV-T no modo posição. Algumas pessoas chamam ele de PTP, Position to Position, outros chamam de modo PR. Tá? Mas a relação é você estar trabalhando com o uso interno do driver sem utilizar controlador externo para ele fazer executar posições pré-determinadas que você mesmo configurou. Então você vai configurar uma velocidade, uma rampa de aceleração e desaceleração, um delay ou não entre uma posição e outra, tá? E isso você vai fazer tudo dentro do driver e pode utilizar comunicação como Modbus, Canopy, EtherCAT para poder acionar, ou então pode utilizar as entradas digitais no conector CN1, tá? E aí no drive da INV-T você consegue 128 posições diferentes. Se for utilizar as entradas digitais, que são somente 7, você vai fazer uma combinação binária entre as posições da chave para conseguir chamar até 128 posições. No modo de comunicação, você vai utilizar o endereço direto daquela posição e chamá-la para o movimento. Então aqui nós temos a tabela do binário, se for utilizar as entradas digitais. Nessa tabela binária você pode ver que se todas as chaves estiverem em 0, você já tem uma posição, né, que é a sua primeira posição, aliás, a posição 0 do seu PTP. E aí, conforme você vai colocar a primeira chave em 1, já é a segunda posição. Agora eu vou colocar a minha terceira chave em 1, já é a minha quarta posição. Falando mais uma vez, né, a posição 1, você coloca lá. Eu quero configurar uma posição para ela de número de voltas, quero colocar uma velocidade, quero colocar uma aceleração e desaceleração, vou colocar um delay. Esse delay é para quando terminar essa posição, conta um delay time de milissegundos e ele vai para a próxima posição. Chegou na posição 2, eu posso configurar todos esses parâmetros novamente. Posso pôr outra posição, outra velocidade, não necessariamente igual ao da primeira. Isso 128 vezes. Então, os parâmetros tanto do DA180 quanto do DA200 para a gente conseguir fazer essas configurações são, no mínimo, esses que estão na tela. Então, para utilizar o modo posição, a gente vai usar o P003 em 0, modo posição. O P020 a gente vai colocar que ele vai ser o PTP Control, para dizer que eu vou utilizar o modo interno de posição. Se eu for utilizar as entradas digitais, eu vou colocar então o P300 em Servo On. E o P301 eu vou colocar ele no meu PTP Control Trigger, ou seja, na hora que eu der um trigger vai executar uma posição. Pelas entradas digitais, então, eu vou colocar uma configuração diferente em cada uma entrada digital. Então eu vou ter a posição 0, posição 1, posição 2, isso são as chaves, que são até 7, mais o trigger, para eu conseguir fazer o movimento e chamar as minhas posições. Ali, utilizando o P5 do 21 até o 36, onde eu vou ter meu ajuste de velocidade, e usar entre as minhas diferentes 128 posições. Meu P5 37 até o 52 são minhas rampas de aceleração e desaceleração, onde eu também consigo utilizar de diferentes formas e em diferentes posições. E o meu P520 é o meu trigger de posição. Eu vou colocar ali qual posição eu quero chamar e ele vai executar aquele movimento. Aqui nos próximos slides eu vou explicar para vocês como que a gente configura as posições, as velocidades, o delay, tudo citado anteriormente. Começando pelas posições, elas são configuradas por bits, tá? Então vamos lá. O PTP é a configuração do próprio movimento, ou seja, eu tenho características diferentes que eu posso ser colocadas nas minhas 128 posições. Conforme eu expliquei anteriormente, lá na minha posição 0 eu tenho uma definição, na minha posição 2 eu posso pôr uma segunda definição. Como que eu faço isso? Através da minha control word, que é aonde eu vou chamar a minha posição e a configuração dela. Isso é feito através de bits. Então eu tenho 30 bits para serem configurados e cada
quantidade de bits, ele representa alguma ação na minha posição. Então, por exemplo, nessa tabela, vocês podem ver aqui que do meu bit 0 até meu bit 3 é o modo que eu vou querer que a minha PTP trabalhe. Já do meu bit 24 ao meu bit 30, eu vou dizer se eu quero que essa minha posição, assim que ela terminar o movimento, ela pule para uma próxima posição. Não estou dizendo a posição 1, estou dizendo que eu posso estar na minha posição 0, né, que é uma PTP 0 aqui nesse exemplo, e quero dizer que assim que ele terminar o movimento, ele pule para a posição 50. É possível? Tá? Então aqui eu também configuro a minha velocidade, ou a minha rampa de aceleração e desaceleração. Vou fazendo esse ajuste de bits. Lembra lá no grupo P5 que eu falei que vocês conseguem ajustar as rampas, a velocidade, o delay time? Então, depois que você configurou tudo isso no grupo P5, vocês vêm aqui na Control Word e chama por bit aquele endereço que você configurou lá atrás no grupo P5. Veja, que nem eu falei, né, do 0 ao 3, que é como eu quero que opere o meu PTP. Aqui eu falo do 4 ao 7, que é um tributo, né, como eu quero que ele funcione. Tá? Então, essas imagens eu tirei do manual, onde também explica detalhadamente qual bit funciona o que, como funciona, o nome que é dado do movimento. E, claro, nós vamos disponibilizar para vocês também, né, dentro dessa aula, uma tabela em Excel, onde você consegue baixar, né, e ajustar ali quais são o modo que você quer que opere. Você vai falar, eu quero que ele vá para a velocidade 1, para minha aceleração 3, vai trabalhar como absoluto, sem delay time e vai pular para a posição 50. Quando você colocar essas opções na tabela em Excel, ele vai te dar no final o valor em binário, que é este valor aqui, que é o que você vai colocar na sua Control Word. Então essa tabela já facilita muito, a gente vai compartilhar ela com vocês. Então aqui, para a configuração do movimento, né, como eu disse, a gente vai usar o PTP0, PTP1, PTP2, que está em destaque em amarelo. O Control Word, já falamos no slide anterior, que é a minha formação do meu binário de como eu vou chamar o movimento dessa posição. E ali no meu PTP01, que é o meu Command of Position, é o valor de pulsos que eu quero que seja executado. Então, aqui no modo velocidade, como eu disse, você vai programar lá no grupo P5. Então você pode programar do P521 até o P536 velocidades diferentes. Essas velocidades, o valor já está em RPM por minuto, em revoluções por minuto. E aí você configura conforme você for utilizando no seu modo de operação. Os delays também são no grupo P5, do 53 até o 68. Ele é opcional ou não, e o delay está em milissegundos. Então, o valor que você colocar, ele vai respeitar o delay. Como você pode ver, já em default já tem alguns valores pré-definidos, mas que, né, tipo 0, 100, 200, 400, mas você pode alterar conforme você for utilizando. Ciclo de trabalho é se você quer que essa posição ela entre num looping, num ciclo, e a parte quando você chama a próxima, ele muda então, né? Ou então você não utiliza e ele espera o próximo trigger para ir para a próxima posição. Então essa questão de utilizar o ciclo de trabalho é se você quer que esse movimento ele se torne num looping. Já os modos de acionamento, você pode utilizar as transições de posições através da entrada digital, né, que você vai dando um pulso e vai alterando. Pode utilizar o delay time, que é o delay, é o tempo que você quer que ele mude de uma posição para outra. Então ele está fazendo a posição 1, terminou a posição 1, você põe um delay time de 100 milissegundos, ele vai para a posição 2 e assim por diante. Ou então você pode utilizar o jump, que é você pede para ir da posição 1 para a posição 5, para a posição 50.
sem fazer a ordem das outras posições, 2, 3, 4 e assim por diante. E o modo de acionamento. Agora, pessoal, vamos partir para a programação do servo. Eu já com o produto conectado ao meu computador, né, via cabo USB, eu estou conseguindo visualizar os dados do meu servo. Então, aqui na coluna à esquerda, né, que é o meu status monitor, eu consigo ver a variação de dados, né? Então, a minha tensão, que está chegando no motor, né, 307 volts. Temperatura do meu driver do meu motor atualmente, né, 22 graus. Quantidade de pulsos já movimentados, está com mais de 93 mil pulsos aqui, né, encoder feedback. Tá vendo? Ele tem alguns dados aqui, né? Vamos lá, ó. R1, né? Minha variação aqui da minha analógica, né? Que esse aqui é o meu ruído, né? Então gera zona morta aí depois em cima desse valor. Aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito agora, nós vamos programar o meu servo para trabalhar no modo PTP. Atualmente ele está no modo pulso de direção, vou trocar para o modo PTP. Então vamos lá. No meu P003 Position Mode, meu P020 eu vou trocar para PTP Control, PTP Mode. Ficou laranja, vou alterar os demais, depois eu arrumo. Esse aqui, Pulse Input Mode, eu não preciso alterar, porque como eu estou usando o PTP Mode, o PTP 023, o P023 eu não preciso alterar. Vou para o meu P5, vamos fazer o P5 primeiro. Então, o meu P5, eu vou no meu P0, aqui no meu P021. Eu vou alterar ele para o meu valor de 100. Vou deixar aqui como valor de 200 o meu P522 e o meu P523 vou deixar no 50. Essas vão ser as minhas velocidades, tá? 100 RPM, 250 RPM, eu vou trabalhar aqui. Um pouco mais para baixo, eu vou alterar no meu P537. Então, eu vou deixar meu P537 no valor de 100. Minha rampa de aceleração. P538 também. E meu P539 também. E já aqui no meu P553, que é o meu delay, vou colocar alguns delays aqui. 5.000. Vou deixar em 400 mesmo. 5.000 milissegundos é igual a 5 segundos. Então, para a gente conseguir enxergar esse valor de delay aqui, tá? No meu PTP 0, vou deixar o meu 0 aqui mesmo. Do jeito que tá. Vou colocar aqui um valor de 1080. Aqui no meu PT002, eu vou colocar uma control word. Eu vou escrever ela da seguinte forma: 0001101. E vou colocar a posição 4000. E aqui eu vou colocar 000-22201. E aqui 720. Ah, o que muda de uma para outra? Bom, as minhas 3 posições, elas estão configuradas, tá? Então, vamos lá. A minha primeira, vou dar um trigger, ela vai para 1080. Vai respeitar minha velocidade, 0. E minha aceleração, 0, sem delay time. A minha segunda aqui, ela já vai ter uma velocidade diferente, a que a gente programou no grupo P5. A aceleração de todos está em 100, então vai manter o mesmo valor, né? E ela vai, assim que terminar o movimento dela, ela vai iniciar o meu P3, ela vai iniciar a minha posição 2 aqui, né? Então, ela tá no modo delay. Então, ela vai fazer minha velocidade diferente, aceleração a mesma, vai fazer um delay de 5 milissegundos e vai para a próxima posição, que é 720, tá? E o meu 720, estou dizendo que eu vou usar uma outra velocidade diferente, vou usar um outro delay time diferente. Vamos configurar todos aqui, vou dar um salvar agora em todos que eu alterei.
No grupo P3, que é o grupo das minhas entradas digitais, que é o que nós vamos usar, eu posso programar tanto aqui, né, pelo P300, ou eu posso programar por aqui também. Então, aqui primeiro vou deixar servo 1 mesmo, não vou alterar. Aqui o meu PTP2, vamos ver qual que eu vou deixar. Vou deixar PTP Trigger. Eu vou usar essas três aqui, então. Servo 1 já deixei como tava. PTP Control, aqui é o trigger, né? E aqui o meu 010 é minha posição aí. Salvar. Enviar. Resetar. Prontinho. Salvar as posições. Confirmando aqui, ó, que foi feita a alteração. Meu servo está pronto para executar o movimento. Nós já configuramos o modo PTP via software, já descarregamos, fizemos o download para o driver e agora nós vamos fazer o acionamento das posições 0 e posição 1 através das chaves físicas, que são as vermelhas, o servo on com a chave preta, e da posição 1 para a posição 2 vai ser através de um delay de 5 segundos e o modo ciclo, que ele vai fazer automático sem acionamento de nenhuma chave. Tá? Todos eles estão com uma velocidade diferente para que vocês possam acompanhar essa diferença de posição e também através da velocidade. Vamos lá, vamos colocar o servo on. Agora vamos fazer o position trigger para poder ir para a posição 0. Agora nós vamos fazer a posição 1 e dar o trigger novamente. Veja, no display está marcando 200 RPM. Conta 5 segundos. Uma velocidade mais baixa, ele foi automaticamente para a posição 2. Isso dá para fazer 128 posições. Dá para pôr delays diferentes, acelerações, desacelerações diferentes. E também quantidade de ciclos automático ou então através das chaves digitais, conforme a sua aplicação.